Será que no futuro seremos consultados por robôs? Será que o toque humano, a empatia e o olhar de um médico serão substituídos por um ecrã frio a processar os dados? Olá, meu nome é Ricardo Lopes Tomás e hoje vamos quebrar o maior tabu da ciência moderna. Vamos explorar a verdadeira revolução da inteligência artificial na medicina personalizada. Esta apresentação baseia-se na revisão de Assim Aludar e Metian Tekin. Ela foi projetada para o cenário clínico de 2026, então prepare-se, porque o que eu vou mostrar prova que a tecnologia não veio para pagar o médico, veio como uma ferramenta mais poderosa que a medicina já conheceu. A sincronização entre o julgamento clínico e o processamento de dados. No anime Monster, o Dr. Kenzo Tema é um cirurgião genial que enfrenta o dilema salvar a vida de uma criança ou de um político influente. Ele escolhe a ética, a vida acima do poder. Na medicina real, enfrentamos esse dilema de Tema todos os dias. O fator humano é a nossa bússola moral. É a bioética de que o Tema defende, o peso de cada decisão e o acolhimento do paciente. Mas como humanos, temos um limite. Não conseguimos ler 10.000 genomas num dia. E é aqui que entra o poder computacional. Ensinar IA como um sistema de suporte que Tema nunca teve. Enquanto o médico foca na decisão ética e humana, a máquina processa o Big Data, cruza variáveis globais e enfrenta os dados mastigados. O médico mantém o bisturi e a consciência, mas a IA fornece a visão de raio-x sobre as montanhas e montanhas de dados. Se olharmos para a medicina atual, ela ainda atua de forma bastante reativa, o que chamamos de medicina tradicional, o modelo tamanho único. Tratamos todos os pacientes com a mesma fórmula, simplesmente esperando que o sintoma apareça, só para então tentarmos apagar o incêndio. Mas a inteligência artificial permite nos dar um salto tremendo. Como diria Senko de Dr. Stone, estamos deixando as ferramentas de pedra para trás e adotamos a nova ciência, a ciência de dados, preditiva e preventiva. A máquina não espera o sintoma, ela analisa o código genético hoje e antecipa os riscos anos antes de uma doença se manifestar. O foco passa a ser blindar a sua saúde para que a patologia nunca avance. Personalizada. Deixamos o modelo genérico no passado. Cada tratamento, cada terapia passa a ser desenhada sob medida para a biologia única daquele indivíduo. E participativa. O paciente deixa de ser um mero figurante que apenas recebe receitas médicas e passa a ser o protagonista. Com os dados em nossos smartwatch e telemóveis, passamos a monitorar nossa própria saúde em tempo real. Já não dependemos da sorte ou do acaso, usamos o poder da computação para dominar o futuro da nossa própria biologia. Mas como é que a máquina processa essa montanha de dados sem errar? A resposta, conforme detalhado na tese, assenta no que chamamos de 3 pilares cognitivos. Em vez de depender de uma única análise isolada, o sistema cruza 3 motores, para chegar a um consenso clínico estruturado. O primeiro pilar é o Machine Learning, ou aprendizagem de máquina. Funciona como o núcleo analítico do sistema. Ele estuda grande volume de dados históricos de paciente, identifica padrões de evolução de doença e refina constantemente as suas regras de predição. O segundo é o Deep Learning. Assente em redes neurais profundas, ele atua como o olho clínico avançado da máquina. É a tecnologia fundamental para processar dados visuais de alta complexidade, analisando o exame de raio-x, tomografias ao nível de pixel, para encontrar o que escapa do olho nu. O terceiro pilar é o processamento de linguagem natural. É a capacidade da máquina de compreender a linguagem humana no instante e ele consegue ler, interpretar e cruzar os dados de milhares de prontuários médicos, anotações e artigos científicos. Quando esses 3 pilares, a análise de dados, a visão de imagem e a leitura de histórico, entram em consenso, o médico recebe um diagnóstico extremamente robusto. É a IA coordenar bilhões de informações para cobrir todos os ângulos da saúde do paciente. Veja esse exemplo prático de visão computacional. À esquerda, temos a visão humana padrão. Por mais brilhante e experiente que seja o radiologista, o olho humano tem limites biológicos e sofre de fadiga. À direita, vemos a visão computacional aplicada, o Deep Learning. O Deep Learning procura micropadrões, pequenas alterações de textura, calcificações que são praticamente imperceptíveis,
Reparem naqueles alertas no ecrã. Risco de anomalia 87,4%. Isto não é um palpite, é a máquina a detectar uma anomalia estrutural muito antes dele se tornar um problema clínico irreversível. É enxergar além do óbvio, o que permite à equipe médica intervir mais cedo e salvar sua vida. Para concluir, o grande objetivo da inteligência artificial não é e nunca será construir um hospital sem humanos. Pelo contrário, ao delegarmos à máquina o trabalho executivo de processar bilhões de dados, cruzar genomas e analisar imagens complexas, ocorre uma troca fundamental. A tecnologia devolve ao médico o recurso mais escasso e valioso na área da saúde: o tempo. Tempo para olhar o paciente nos olhos, tempo para ouvir as suas dores, para acolher sua família e para exercer a empatia que o algoritmo nenhum consegue replicar. O que estamos a construir não é uma inteligência artificial para nos substituir, mas sim uma inteligência ampliada para nos elevar. A máquina será, sem dúvidas, o bisturi mais afiado e preciso que a ciência já usou. Mas a mão que o guia e o coração que toma a decisão continuarão a ser humanos. Muito obrigado pela vossa atenção e pelo vosso tempo. Meu nome é Ricardo Lopes Tomás e esta é a verdadeira medicina do futuro. Até a próxima.